Olá, amigos de Conexão Campinas. Nós estamos retomando então com o nosso bate-papo com a jornalista Neuza Leoncini para fazermos uma análise dos últimos números da pesquisa eleitoral do Ibope, pesquisa essa divulgada pela IPTV na última segunda-feira. Boa tarde, Neuza. Agora você está me ouvindo? Boa tarde, Clóvis. Agora sim estou te ouvindo. O meu problema não é falar, o meu problema é tecnologia. Sempre foi. Mas isso acontece. Neuza, muito obrigado por participar de Conexão Campinas. Essa nossa live ela fica postada aqui no canal do Facebook do Jornal do Castelo e depois também vai para o canal do Jornal do Castelo no YouTube. Então, muito obrigado por participar e a gente vai bater um papo com a Neuza Leoncini para falar um pouquinho a respeito da última pesquisa eleitoral. Neuza, vamos começar pela pesquisa eleitoral e depois a gente fala sobre a qualidade dos programas, ou você prefere fazer primeiro uma análise dos programas e depois falar da pesquisa? Acho que a pesquisa primeiro, né? Meu filho, você comanda, você pergunta e eu respondo. Então vamos lá. Você que está de maestro aí. Então tá, Neuza, é o seguinte, eu divulguei aqui, eu repeti os números da pesquisa. Essa foi a segunda pesquisa feita pelo Ibope, ela foi divulgada na última terça-feira pela IPTV, e ela mostra, na segunda pesquisa, em relação à primeira, uma alta do candidato, um crescimento do candidato Rafa Zimbaldi. Ele foi para 27% das intenções de voto, é o líder nas pesquisas, e em segundo lugar aparece o candidato Dário Saad, com 22 pontos percentuais, uma diferença aí de 5 pontos percentuais a favor do Rafa Zimbaldi. E, curiosamente, quem aparece em terceiro, eu digo curiosamente porque ele vinha bem lá embaixo, foi o Pedro Tourinho. Houve uma queda significativa do Dr. Hélio e dá a impressão de que o Pedro Tourinho absorveu uma boa parte dessa votação que iria para o Dr. Hélio. Esses números apresentados agora na primeira e segunda pesquisa eleitoral, com o Rafa em primeiro, o Dário em segundo e o PT em terceiro, te estranham de alguma forma, te surpreendem ou não? Nem um pouco me surpreende. Quer dizer, veja bem, eu não sou cientista política nem uma expert em análise política. Meu campo sempre foi outro, mas depois parti para observar melhor a política e tal. E agora, como você me pediu essa entrevista, eu fui ouvir até o horário eleitoral gratuito para ter mais ou menos uma percepção e chequei com algumas fontes, algumas informações. Acho que o Rafa, na minha opinião, ele tem um ponto muito contra ele, que é a ligação antiga que ele sempre teve com o Jonas. E o Jonas aproveita disso. Se não me engano, eu vi numa transmissão rápida que o Jonas mostrou a ligação que o Zimbaldi sempre teve com ele, sempre teve mesmo, né? O Zimbaldi e o Dário. Não, o Zimbaldi, o Rafa Zimbaldi sempre teve uma ligação com o Jonas até a briga, tá certo ou não? Sim. O Zimbaldi só rompeu com o Jonas, quando ele quis se eleger para deputado federal. E o Jonas teria mostrado que daria apoio a ele, apoio total, tudo quando, na verdade, ele recebeu foi uma traição. Porque ele estava jogando as fichas, o nosso alcaide, o Jonas, do sobrinho dele, não é isso? E ele não queria o Rafa nessa história. Houve realmente uma briga, essa briga não é fictícia, mas eu acho que o Rafa deveria mostrar mais que realmente houve um rompimento. Por quê? Porque o Jonas tem uma parcela da população que não quer o Jonas, certo? E talvez optasse pelo Rafa, mas tem um pouco de receio se essa briga não é uma briga inventada e se depois, se o Rafa ganhar, ele não vai fazer a junção com o Jonas, porque política é mais ou menos isso, né? Hoje amigo, amanhã inimigo, depois amigo de novo, entendeu? É uma análise que eu faço. Mas ele pode perder votos por causa disso. Você tem razão sobre essa não conseguir desvincular, mas realmente não é nada teatral, não é nada cenográfico, não. Houve realmente problema, e o Jonas, ele, naquela gravação, ele se refere a todos os candidatos, inclusive o Dário Saad, porque, na verdade, o Dário Saad é cabeça de chapa da coligação que tem o partido do Jonas e o Vanderlei de Almeida como vice. Então, o Jonas...
Então, mas veja bem. O Jonas Neus, ele teria ficado muito chateado, porque todo mundo está falando, pô, ninguém quer dizer que estava comigo. O Dário foi meu secretário durante 8 anos, quase isso. O Rafa era meu líder de governo. E agora está todo mundo falando que eu sou doente, que ninguém quer ficar comigo. Então, foi por isso que ele deu aquela declaração, dizendo que oposição a ele era só o Pedro Tourinho, né? Porque o Dário Saad era secretário dele até semana retrasada. Então, essa é a situação. Talvez ele tenha saído por esse lado, mas o Jonas tem que entender que ele cometeu 2 erros gravíssimos em Campinas. Quais foram? O primeiro, vamos dizer, o mais leve, o pecado mais leve dele, comparado com o outro, foi o aumento do IPTU, certo? Que as pessoas podem até dizer, mas o IPTU, ele penalizou muito mais os ricos, a classe média, bababá. Isso não é verdade. O aumento do IPTU penalizou muito a indústria aqui em Campinas, o comércio, os grandes produtores. O que aconteceu? Eles ou foram embora para outra cidade, ou pagaram aquilo, mas com raiva, certo? O imposto. Então, na verdade, foi uma jogada que ele fez, que, na minha opinião, foi falta de pensar. Porque o Jonas tem uma característica, pelo menos me parece, que quando falta dinheiro, ele aumenta imposto. O que, para a população, ela não aceita. Agora, o segundo grande pecado dele, sim, esse é enorme, é o Ouro Verde. É o escândalo Ouro Verde. Isso foi bastante grave. O escândalo Ouro Verde é imperdoável. Não adianta ele achar que porque não foi preso, porque isso, aquilo, porque está no foro privilegiado. As pessoas não são burras. E ela, inclusive, houve o envolvimento de pessoas ligadas à mídia, ligadas a grupos de comunicação, que acabaram, teve filhos de donos de grupos de comunicação que acabou preso. Então, isso é muito claro. Veja bem, o Jonas bate na tecla que ele puniu os responsáveis e quer passar que ele não teve nada com isso. Não é possível. Não é possível, porque não foi, vamos dizer, uma corrupção de 1 dia, 2 dias, 3 dias, que ela brotou, de repente. Pode acontecer. Afinal de contas, a prefeitura tem quantos funcionários? Nem sei. Tem funcionários, tem muito comissionado, tem de concursado, certo? Aí pode haver uma corrupção ali pontual, mas para ser detectada fácil. Agora, o Ouro Verde, quanto tempo durou essa corrupção? Mais de 1 ano, eu acredito. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Ô, Neuza, você acha que o fato de... O Vitali que veio, ele só pode ter feito aquilo lá com o Jonas, das duas uma. Ou o Jonas realmente não participou, ele é péssimo gestor, ou ele participou e tem que pagar por esse crime, não é? Vamos dar o benefício da dúvida e achar que ele não sabia, É um benefício de dúvida muito difícil, porque ele está sendo processado. Eu sou advogada não militante. Eu não acredito que o Ministério Público iria processar o Jonas e abrir todo esse processo se ele não tivesse nenhuma culpa, não é possível. É que o nosso sistema de punição é terrível, é um dos piores do mundo, porque existe uma coisa chamada foro privilegiado, e existe outra coisa que ninguém prende ninguém até terceira instância, ou seja, não prende, certo? Uhum. Porque o processo, ele vai, para ir até a terceira, ele acaba caindo na prescrição, eu já falei isso várias vezes nos meus vídeos, das minhas lives, conheço bem o caminho da segunda instância, ou ele cai na prescrição, ou a pessoa, o criminoso, já morreu. Realmente. Só para você ter uma ideia, é o único país do mundo civilizado que leva processo até a terceira instância. Você vendo que aqueles que participaram de corrupção estão todos soltos. Prescreveu aqui, prescreveu ali, tá certo? Agora, o Jonas conta o foro privilegiado, esse processo é muito demorado. Mas na cabeça do povo, veja bem, só se for a velhinha de Taubaté, aquela figura do Verito, ele não tem nada com isso. Ou então aquele coitado que, quando ele almoça, não sabe se janta, ele está não preocupado se ele realmente roubou o Ouro Verde ou não roubou, porque está numa outra vibe, está numa outra... A preocupação dele é outra. Acho eu que a população, ela realmente sabe, eu não vou dizer, e não existe 100% nenhuma unanimidade, certo? Mas vamos dizer, quero arriscar um palpite, 80% sabe que o Jonas tem a responder o que é que houve que não ficou claro
essa postura dele com relação ao que houve no Ouro Verde. Principalmente com as ligações que ele fez, com ligação com o jornal, o dono do jornal, certo? Que ele ficou muito... Lá foi um rombo na carreira dele, na minha opinião, hein? E proprietário de jornal, acabou quase preso, só não foi preso por questões de saúde. Ô, Neuza, mas você acha, com relação ao vínculo que há, ou a proximidade que há entre o Jonas, o atual prefeito, e os candidatos, tanto o Dário Saad, que fez parte da equipe do Jonas até a semana retrasada, como o Rafa Zimbaldi, que foi líder do governo Jonas. O fato de o Dário ter sido o secretário dele esse tempo todo, fazer parte da equipe e ser médico, agrava a situação dele por não ter feito nada durante todo aquele período? Gravíssimo. Qualquer pessoa que vai raciocinar e que realmente vai buscar um voto consciente, veja bem, o Dário, eu via na propaganda dele, o mote dele, ele diz que ele é um gestor e, principalmente, ele crava na medicina, no fato dele ser médico. Agora, veja bem, aonde que ele foi um gestor? Ele foi secretário do Jonas na Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte não é um local que necessariamente você precisa ser um gestor, certo? Um médico gestor, né? É mais ou menos pronta. Ali não há dificuldade em gerenciar uma secretaria por um homem inteligente como é o Dário. Agora, com relação a ser médico, como é que ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Se ele estava na Secretaria do Esporte, ele não tinha nada a ver com a saúde, não estaria na saúde. Então, não pode dizer que ele passou todo o tempo na saúde. Tem mais. Eu achei que no pronunciamento do Dário, ele está acabando com a administração do Jonas, porque ele está deixando evidente que a saúde é uma porcaria. Porque se ele está falando que vai mudar, etc. e tal, e ele estava lá 8 anos e o Jonas lá 8 anos, e essa saúde, então, tem que ser mudada? Esse é o principal foco da saúde? E mais, por que ele não falou nada do escândalo Ouro Verde quando ele esteve 8 anos lá, aí nessa atual administração? Aí você vai dizer, mas como é que ele podia falar? Ele é funcionário do Jonas. Mas, na minha avaliação, um homem que não aceita esse tipo de jeito nenhum, de corrupção, um médico, principalmente, eu teria pedido meu chapéu, meu boné e ir embora, entendeu? Mesmo porque o nome do Dário é um nome forte como médico na cidade, ele não teria problema nenhum de sobrevivência, de viver bem, de ter com a sua clínica. Você está dizendo que ele não vale de jeito nenhum. Não pode falar porque eu sou secretário? Então, até logo. Eu não concordo com a postura da atual administração nessa questão do Ouro Verde. Agora, me diz uma coisa, em algum momento ele deu entrevista sobre isso e falou que ele estava também escandalizado? Não que eu saiba. O que alguns adversários políticos estão observando bem, a sua análise é perfeita, exatamente com relação a isso. Ele está dizendo, eu vou recompor 200 médicos. Espera aí, esses 200 médicos se perderam, saíram durante qual administração? A administração a qual você faz parte. É isso. Portanto, ele está dizendo que o Jonas é mau gestor. Está dizendo que se houve todo esse problema, a dificuldade é o seguinte, ele tem que dizer isso, mas ele faz parte da coligação do prefeito. O vice dele é o braço direito do prefeito. Veja só, se ele faz parte da coligação do prefeito, e se ele tem ligações, como a gente sabe que tem com o prefeito, qual que é a nova política no caso? Isso é velha política. Não há nova política. Aliás, o único que professa essa nova política é o Tourinho, como você mesmo falou, que sempre o PT nunca se miscuiu com a administração, e aquele menino, eu falo menino porque ele é bem jovem, Wilson Matos, Wilson Matos, que é um... que ele fala, eu sou o novo, ele realmente é o novo, porque ele não tem passado junto a essa administração. Os demais todos têm. Todos exerceram de uma forma ou de outra, tiveram um ou outro cargo, né? Ou tiveram cargo na Sanasa durante o período, ou participaram da administração Jonas, porque o Jonas ele é muito arguto como político e como estrategista. Ele é um dominador. Ele colocou vários partidos à volta dele, certo? Justamente jogou ficha em todos eles para usufruir dessa vitória. Você veja bem, o Coelho, quando eu fiz uma entrevista com o Coelho para o Canal 8, ele estava apostando numa terceira via. Ele acreditava que ele seria uma terceira via, certo? Acreditava mesmo.
acreditava. Ele é um bom gestor, provou isso, como 4 vezes reitor da PUC, e também como dono de escola e até de universidade, tudo isso aí é impecável. E ele disse numa entrevista, até para o portal IG, que eu reproduzi agora, isso ele disse em abril, ele disse. Para mim também ele falou que era uma terceira via, e para o portal Abril ele foi muito claro, que ele não jamais iria aumentar impostos se precisasse demitir comissionado, ele demitiria sim. Ele falou claro, bem claro isso. Ele era contra o aumento dos impostos, certo? E falou que ele era totalmente contra o escândalo do Ouro Verde. Então, ele estava se apresentando como alguém ao que? Eu contra do juiz. Aí, o que aconteceu? Você sabe? Me disseram, não sei se é verdade. Aconteceu alguma coisa que o MDB... Aqueles que comandavam a campanha dele, deram tomé nele e deram aliança com o Jonas. Alguém, por alguns milhões de motivos, deve ter mudado de ideia. E os motivos são muitos, a gente nunca sabe, porque essas coisas a gente não... Na verdade, não interessa quais os motivos. O que interessa é o seguinte, que os mentores da campanha dele acharam melhor fazer uma composição com o Jonas. Eu soube que o Coelho ficou muito chateado, e não quis saber. Ô, Neuza, vamos passar com relação à campanha eleitoral. Você analisou alguns programas. Vamos fazer uma análise. Gostaria de saber a sua opinião. Você é uma pessoa que tem uma percepção muito atiçada, você tem muito aguçada. Você sabe, é muito aguçada, você tem essa percepção, você fez uma análise muito legal com relação aos programas do ponto de vista da edição técnica, porque você é uma profissional de televisão, uma profissional de rádio, você tem muitos anos de jornal, rádio e televisão, com relação à elaboração dos programas do ponto de vista técnico e dos apelos. Você fez uma análise da campanha do Rafa Zimbaldi. Como é que você sentiu os programas eleitorais do Rafa Zimbaldi? Achei bons os programas. A gente tem que limitar o seguinte, uma coisa é você ver um programa a nível doméstico, numa prefeitura, de um programa que você vê a nível federal, de um candidato à presidência ou do governador. Os recursos são outros, a gente sabe, né? Então, dentro das limitações, eu não acho que esses programas são ruins, não. Acho que eles até estão no limite bom. Não se pode fazer grande coisa, principalmente porque, com relação à pandemia, foi tudo muito corrido, foi tudo muito apressado. Agora, torno a repetir, o Rafa não está deixando claro em seus programas que ele realmente é oposição ao Jonas. Isso para que ele... Isso para mim é o defeito do programa dele. Porque aqueles que gostariam de votar nele, alguns estão com medo do seguinte, vou votar no Zimbaldi, então eu estou votando no Jonas de novo? Será que eu vou votar no Rafa e não vou votar no Jonas? Entendeu? Então, como ele fazer isso, quem sou eu para dizer, né? Mas os especialistas no assunto em questão de marketing sabem muito bem como fazer para mostrar que esse rompimento foi efetivo, foi algo que é para se acreditar, que não vai haver volta. Eu acho que você está dizendo, Neuza, você está dizendo que ele não está, na sua percepção, não está conseguindo mostrar que quem é o candidato do Jonas, que tem o vice como o braço direito do Jonas, o Vanderlei de Almeida, é o Dario Saad. Ele não está conseguindo desvincular isso. Não, mostrar... ele não está conseguindo, porque, como você mesmo falou, o Jonas, muito ardilosamente, espertamente, vamos dizer, ele mostrou que todos eles estão vindo da administração, todos eles foram sob a tutela dele, tá certo ou não? Menos o Tourinho, não é isso? Mas, na verdade, isso que ele está dizendo, esse vínculo é um vínculo político, não administrativo, porque o administrativo dele, os que são candidatos administrativos foram o André von Zuben, que foi secretário, a delegada Terezinha foi diretora da área de segurança, e o Dario Saad, que foi secretário de esportes. Então, esses três, eles têm um vínculo direto com o Jonas no aspecto da administração, do executivo. O Rafa Zimbaldi foi líder do governo, mas ele não participou da administração, ele foi líder do governo na Câmara. É isso aí, né? É isso aí, mas tem uma coisa, Clóvis, isso você sabe e eu sei, o povo não sabe.
E eles não estão conseguindo mostrar o isso. povo não entende esse raciocínio político. Havia uma ligação política, mas não havia uma ligação administrativa. Você acha que o povo vai entender isso? Não, tá. De jeito E não está com dificuldade de mostrar isso para falar, olha, o candidato do prefeito é esse e eu não sou mais. Tinha algum vínculo político lá atrás, fui traído, ou sei lá o que aconteceu. Eu acho que ele tinha que colocar essa traição, mostrando essa traição com toda a clareza. Eu pertencia à ligação política com o Jonas, mas quando fui candidato, eu fui traído porque o Jonas houve por bem escolher o seu sobrinho, Luiz Lauro, né? E escolheu, eu rompi com ele, eu estou rompido, né? Porque, na verdade, o Jonas convidou para ir para o PSDB o Henrique Magalhães Teixeira, que era o vice dele, seria um candidato natural em qualquer partido, e convidou também o Rafa Zimbaldi. Eu não sei exatamente qual era a intenção, a gente não vai saber qual era exatamente a intenção, trazendo todos os candidatos fortes para o seu partido, o partido ao qual ele tinha total controle. Não sei dizer exatamente. Estou dizendo, o exercício político do Jonas é o controle, ele é um controlador. Trazer todos para o controle. Não sei o que o Magalhães, qual a razão que o Magalhães não queria, mas eu acho que o Jonas nunca deu muito espaço para o vice dele. O Magalhães nunca deu. Aquilo foi uma aliança, vamos dizer, boa para ele, Jonas, porque ele trouxe o PSDB junto, né? E, obviamente, que trouxe aí vários comissionados, faziam parte desse acordo, é óbvio isso. Mas eu nunca vi o Jonas, assim, exaltar o Magalhães Teixeira. Você ouviu? Você viu? Acho que não. Ele ficou um vice-vice, né? Não ficou um vice-atuante por falta de espaço. Então, quero eu que ele não quis correr esse risco. Agora, quando o Zimbaldi, a recusa é aquilo que você falou, a briga é de verdade. Realmente, ela não é ilusória, ela aconteceu para valer, mas o povo não ainda tem certeza disso, porque o Rafa ainda não deixou isso muito claro. O Neuza Leoncini, Conexão Campinas analisa os programas eleitorais. Eu queria saber se você gostou dos programas do Dário Saad, da coligação que tem o Dário Saad como candidato a prefeito e o Vanderlei de Almeida como candidato a vice. O que você acha dos programas eleitorais? Eu achei que o programa do Dário é uma pessoa que ele passa uma questão assim, de honestidade, um homem bom caráter, mas o programa dele é uma mentira. O programa dele está tentando passar uma mentira. Que mentira, gente? Qual é a mentira? Qual é a mentira? Ele está dizendo que ele vai fazer acontecer isso na saúde, o que quer dizer que a saúde do mentor dele, do Jonas, foi um desastre, certo? Então, e como é que ele vai fazer tudo isso da saúde, sem rompimento com o Jonas? Se ele é o candidato do Jonas. Então, isso aí é uma enganação. O povo está sendo enganado. Não acredito nisso. Não acredito. E outra também, ele está jogando toda aquela questão de médico, né? Que o médico, vamos dizer, como se o médico não erra, o médico não comete crimes. Pô, pera lá, o doutor Hélio é médico, né? Nós vimos o que aconteceu, né? Não é bem, né? Médico não traz estrela na testa, eu sou absolutamente invencível, eu sou incorruptível. Não traz. Você mencionou aí doutor Hélio, Neuza, o que significa para você um doutor Hélio estar participando dessa campanha até aqui? Significou abuso da nossa justiça, da nossa injustiça, certo? Como é que uma pessoa que está respondendo a um processo, cujo processo ainda não terminou, ele pode ser candidato e usar o horário eleitoral para isso? Quer dizer que se esse processo aí demorar, vamos imaginar a seguinte hipótese. Imagine que o doutor Hélio ganhasse sendo processado, ele assume? Ele assumiria? Não, se ele for condenado, não. Aí a candidatura dele... Se ele assumisse porque ainda não tivesse saído a condenação, e sai a condenação, ele assumiria e era preso? Olha só que situação, dá uma olhada nisso. Aí você vê o que é a nossa judicialização. Tinha que ser claro, se ele está sendo processado por crimes de corrupção, não é por crimes de atropelamento ou outro tipo de crime, mas por corrupção, fundamentalmente,
ele não jamais poderia ser candidato. Ele, na verdade, eu nunca vi contar isso num país, numa França, numa Itália, nos Estados Unidos. Qual foi o seu crime? Qual crime você está sendo questionado? Corrupção? Está sendo processado? Está. Então, meu filho, está de ficha suja. Neuza, me corrija se eu estiver enganado. Eu acho que o doutor Hélio ele está inelegível não por corrupção, mas porque as contas dele não foram aprovadas na Câmara. Então, ele está inelegível até dezembro deste ano. Eu não sei se eu acredito que não seja por corrupção. Mas veja bem, Clóvis, veja bem, você está passando para mim um dado assim que eu nem sabia, que as contas dele não foram aprovadas. Se as contas de um administrador se as contas não foram aprovadas, aquele administrador é suspeito. E é tão suspeito que ele está participando ele está envolvido em um processo, certo? Agora, a história do doutor Hélio, por sinal, muito simpático, quando eu encontro com ele, sempre me tratou muito bem, tem nada contra ele, a pessoa do doutor Hélio. A pessoa dele. Mas, escuta, você acha possível que tudo aquilo que aconteceu foi obra e graça da mulher do doutor Hélio? Da mesma forma que Nilza, da mesma forma que o Jonas não sabia nada a respeito do Ouro Verde. Nada, o doutor Hélio também não sabia nada, foi enganado pela própria mulher. Nada. Então, o doutor Hélio foi enganado pela primeira-dama e está com ela até hoje? Eu não sei de nada, eu não sei dizer. Não saiba, não divorciou, não separou, mas não tem lógica. Como que ela poderia ter feito tanta coisa que ela foi acusada, deve estar respondendo a processo, não está mais, não sei se... Foi condenada em 2 instâncias. Quantas? 2? Então, e o doutor Hélio nada soube, mas que esperteza da mulher dele, ou que inocência, que inocência de marido, né? Nilza, com relação às outras campanhas, é lógico que elas têm uma característica muito diferente, são campanhas totalmente sem recurso financeiro, sem recurso partidário, sem capilaridade partidária, sem qualquer força. Aí o PT é o que tem um tempo de televisão um pouquinho maior. O PT está trabalhando bem os argumentos de campanha e tecnicamente está trabalhando bem? Olha, o PT está trabalhando bem, mas cometeu um erro fatal também, né? Colocou a fotografia do falar de novidade, de inovação, de gente nova. E põe aquela foto do ex-presidente criminoso, porque ele foi condenado. Realmente. Condenado em todas as instâncias, quase todas, ainda falta uma. E só não foi preso porque o STF, para soltá-lo, voltou atrás e não aceitou aquela jurisprudência de prender pós segunda instância. Aquilo foi óbvio, certo? E até hoje essa lei da terceira instância não passa. Mas o povo tem alguma dúvida que a gestão Lula foi um desastre para o país em todos os sentidos ou não? O dinheiro que foi para a Venezuela, que foi para os partidos, para os estados comunistas, tudo que aconteceu, há alguma dúvida sobre isso? Nilza, você é jornalista, mulher, e a gente observou aqui algumas lives há algum tempo atrás, a participação das mulheres nessa campanha. Então a gente tem algumas candidatas a prefeita e 2 candidatas mulheres candidatas a vice. A Ana B. Sampaio, candidata do Rafa Zimbaldi, a gente tem a Valéria Monteiro, candidata a vice do André von Zubin, a gente tem a Laura Leal, a Alessandra, a gente tem essas mulheres. Você acha importante essa participação feminina na política, mesmo que a delegada Terezinha, que é a que está melhor hoje, aparece em 4º lugar nas pesquisas, essa participação da mulher, ela é condizente com a população feminina de Campinas ou não? Ela está muito abaixo ainda? Olha, está muito abaixo ainda, eu acho, porque as mulheres, veja bem, aqui em Campinas, acho que a participação delas é bem-vinda, porque a mulher não é melhor do que o homem, nem vice-versa. Eu qualifico o seguinte: o que você faz, quem você é, e não importa o sexo, não interessa o sexo. Mas a mulher, em geral, ela não participa muito da política por questões históricas, né? Nós começamos muito lá atrás, e a mulher tem um envolvimento familiar muito grande, com o marido, com os filhos, é completamente diferente do homem. Então, essa participação é bem-vinda, sem dúvida que é. Mas teria que haver um partido feminino, se pudesse, isso
talvez haja, com certeza vai haver um dia, de mulheres mais firmes, mais ideologicamente compromissadas com o bem-estar da população, que tem uma outra visão política, entendeu? Que desapareça essa visão que o político entra na política por um cargo para ganhar alguma coisa além do salário dele, né? Então, vai demorar isso, eu acho, vai demorar bastante, porque a nossa política ainda continua não sendo uma política séria, continua muito sendo uma velha política, né? Neuza Leoncini, você é jornalista, você tem uma observação boa a respeito das coisas da cidade. Como é que você imagina, seja qual for o candidato que vai vencer a eleição, como é que você imagina que ele vai administrar a cidade o ano que vem? A, B ou C, independente de quem ganhe. A gente está num quadro pós-pandemia, com desemprego, embora a arrecadação, ela surpreendentemente não tenha sido tão assim trágica, mas é um quadro de crise pós-pandemia. Como é que você acha que vai encontrar as contas da prefeitura? Um desastre. Eu acho que vai encontrar um desastre, com problemas seríssimos, certo? Vai ser preciso demitir muita gente, os comissionados, que para eles, claro, vive daquilo, é realmente terrível. E o Brasil está numa situação terrível, já estava antes, durante 30 anos de governo da esquerda, acabou com o Brasil. Os 30 anos de esquerda arrebentou com o nosso país. E depois, quando nós estávamos consertando, nós, que eu digo, o governo, consertando essa situação com uma equipe muito boa, o que aconteceu? Veio a pandemia. O mundo empobreceu. O Brasil não é diferente. Só que o mundo empobreceu, mas o mundo, vamos dizer, os países de primeiro mundo, eles têm caixa, eles têm recursos. O Brasil tem muito pouco. É uma luta muito grande. Então, acho que vai precisar de uma pessoa muito criativa, muito forte, para ter como é que eu digo, atitudes muito dolorosas, né? Muito dolorosas, que são duas atitudes dolorosas. Despedir muita gente, né? E não aumentar impostos. Agora eu te pergunto, então, de onde vem o dinheiro? Você vê que aqui em Campinas ocorre o seguinte, eu, às vezes, converso com alguns empresários, assim, não empresários assim, de topo, mas empresário médio, eles estão indo embora de Campinas, porque, além do problema do IPTU, como eu falei para você, a dificuldade burocrática que é Campinas. Eles falam que para tirar uma BITS, você leva em qualquer lugar, menos tempo, e para tirar uma BITS em Campinas, você entra na fila e não sabe quando sai. Fica 4, 5 meses para tirar uma BITS de um prédio, por exemplo, enfim, de algo do setor produtivo, do setor de venda. Já, por exemplo, Paulínia, que está encostada entre nós, dizem que em Paulínia as coisas saem com muito fluidez, muito mais fácil, né? Por que isso, eu pergunto? Se Campinas tem excesso de funcionários, e por que não desentrava essa burocracia e não resolve isso logo? Aí eu vejo como incompetência do Jonas, que está mais preocupado na manutenção da política para a clientela dele, não a política para a cidade. Você mencionou aí a respeito dos comissionados. O problema não é ser comissionado, o problema é ter competência para aquela função a qual ele foi nomeado. E a gente sabe que quando fala de muitos comissionados, eu conheço alguns comissionados que são muito competentes. Eu conheço comissionados na Sanasa que trabalham muito, conheço em outros lugares que trabalham muito. O problema são aqueles cabides de emprego pelos acertos, em virtude dos acertos políticos, são pessoas que ganham ali 20 mil, 18 mil, 29 mil reais e não têm competência para fazer nada, e a gente sabe que há muitos. Neuza, você mencionou aí a questão outro dia soube que tinha uma pessoa, nem sei quem é, nem guardei o nome, nem me interessa, que eu soube de uma pessoa que ganha 20 mil reais e não tem nem o custo ginasial completo, né? Então, é como você falou, tem muitos comissionados que trabalham muito bem. Eu fui comissionada na gestão do Jonas, eu exerci o que me mandavam e fazia questão absoluta de estar lá todos os dias assinando o ponto, e não fiz aquilo algo que desmerecesse a maneira que eu seja. E eu concordo com você. Há muitos comissionados. O que eu não concordo é com o cabide de emprego. São aquelas, como diz o candidato, devido aos acordos, ele já
ele já quer 30 cargos, 20 cargos. Então, até ajustar tudo isso, e o prefeito não fica examinando se a pessoa tem competência, não tem competência, vai inchando aquela máquina, né? Neuza, por questões políticas, por questões a uma rejeição à classe política e também pela pandemia, nós estamos a 15 dias das eleições e ainda não há um clima de eleição. Agora, neste final de semana, que começaram a surgir algumas bandeiras, a população falando, é grande o número de pessoas que não sabe o dia da eleição. É grande. Você sabe, eu estou participando de uma campanha eleitoral, tem muita gente que pergunta ao Clóvis Cordeiro quando vai ser a eleição. Eles não sabem quem são esses candidatos. Não sabem os candidatos. Você acha que ainda vai dar tempo de convencer a população, de trazer a população para a campanha? Ou esse ano vai ser uma tragédia em termos de ausência, em termos de fuga do povo, falar eu vou pagar os 3,70 de multa e não quero voltar nesses caras? Eu acho que corre esse risco, sim. Eu acho que corre o risco muito da ausência, por dois motivos. Primeiro, a desconfiança dos políticos, essa é uma pena, porque o povo não aprendeu ainda que ele tem que ir filtrando, que ele tem que ir votando, ele tem que ir acertando, até o dia que acerta mesmo. E pela pandemia, que está um horror, né? Agora que está a terceira onda na Europa, que a terceira onda vem para cá, ninguém sabe nada dessa pandemia, essa pandemia é um desastre. E as pessoas ainda falam assim, por que eu vou ainda arriscar ir lá votar? Posso ficar doente? Os mais velhos, principalmente, né? E por quê? Né? Então, é difícil. Mas eu acho que tem que fazer um movimento para que as pessoas votem, sim, principalmente os jovens, né? Principalmente os jovens, para mudar a situação. Então, Nil, se você me permitir, eu vou transformá-la em uma marqueteira política. Você não é, mas eu vou transformá-la. Muito provavelmente. Política. Antes que me critiquem, é o seguinte: com base no quadro atual, é muito provável que haja um segundo turno entre Rafa Zimbaldi e Dário Saad. O que cada um desses daí teria que fazer para convencer a população para falar, não, eu sou melhor, eu fui secretário do Jonas, mas eu sou melhor do que aqui. O outro fala, eu fui líder do Jonas, mas eu sou melhor por isso. O que você acha que eles deveriam fazer ou mostrar para convencer a população? Olha, no caso do Rafa, eu acho que eu já vou repetir. Ele teria que fazer uma campanha para mostrar claramente que está rompido com o Jonas. Não tem nada mais a ver com o Jonas. Fui dele, não sou mais, tal, e provar isso. Com relação ao Dário, é um negócio muito difícil, porque ele está em cima da questão dele ser um médico, né? Aí as pessoas podem questionar aquilo que eu já falei para você, como que ele podia ser um gestor médico, não é dá licença, você está se referindo ao fato dele estar dizendo na campanha eleitoral que ele nunca abandonou a medicina, que ele nunca deixou. Então você está dizendo, como é que ele não abandonou se ele estava como secretário? Ou então, ou ele não trabalhou como secretário, ou ele foi trabalhar na medicina. É isso, exatamente isso. Como eu fiz para você assim, como é que ele pode ter o condão, o poder da ubiquidade, né? Que é você estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque a gente sabe só Deus, né? É onipresente. Ou ele pode estar... Então, como? Ele é secretário de esporte, se diz um bom gestor do esporte, aconteceu. E se diz um excelente médico, gestor médico, mas esses 8 anos ele não foi um gestor médico coisa nenhuma. Então, aí ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o mote dele? Ele vai calcar só na participação que ele teve como secretário de esporte? E será que ele vai chegar no segundo turno e vai dizer, olha, minha gente, realmente houve esses problemas todos na saúde, da administração, mas eu não tenho nada com isso. Eu não fiz parte disso. Ele vai abandonar o Jonas? É meio complicado, uma situação meio delicada. Então tá bom, Neuza, muito obrigado pela sua participação. Algum outro aspecto que você queira abordar, alguma coisa que eu não tenha trazido para que você comentasse? Olha, eu acho assim que, será que para o segundo turno não vai não o Pedro Tourinho? Porque Campinas é uma cidade que tem uma força esquerdista muito grande por causa dos sindicatos. E a esquerda de Campinas, ela vota em peso no Tourinho. Eu falo pelo tempo, eu estou dizendo assim, pelo quadro atual, pelas projeções de Rafa subindo e de Dário subindo,
o Rafa Zimbaldi, que é o líder nas intenções de voto, ele tem menor rejeição entre os candidatos que estão nos 3 colocados, ele é o que tem menor rejeição, acho até que o Dário, que o outro, que o Torinho. Então, ou seja, teoricamente tem uma margem para crescer, e o Dário tem uma máquina muito forte. Então, eu estou considerando esses aspectos e achando, supondo, que os dois irão para o segundo turno. Mas você está certa, pode ser que o que vá, ou uma delegada Terezinha, ou não está nada decidido ainda, né? Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 15 dias. A delegada Terezinha eu não acredito, não. Ela foi comissionada da administração, comissionada do Jonas, e o tempo que ela tem na televisão, ela fala muito pouco do que ela vai fazer. Não dá tempo, né? Uma das coisas que eu vi, que ela vai criar empregos. Como criar empregos? Entendeu? Então, o discurso dela não me convenceu nem um minuto. O tempo é curto. Eu só entendi que ela falou que vai fazer uma mágica aí de arrumar emprego. Agora, aonde que eu não sei. Então tá bom, Neuza Leoncini, jornalista, você tem aí toda uma história no jornalismo impresso, no jornalismo de rádio, no rádio jornalismo e na televisão também. Você já está há um bom tempo com o programa, né, Neuza? Eu estive um bom tempo com o programa, mas não estou mais, porque é muito difícil você arrumar patrocínio, principalmente uma televisão pequena, certo? Então, eu me cansei, porque além o meu interesse era fazer algo profissional, tal, mas muito complicado e tudo. Então, eu falei, não, eu já estou naquela fase, assim, de prestar um pouco mais de atenção na família e fazer os trabalhos que eu faço aqui dentro do meu computador e tal. Eu estou na fase da aposentadoria, né? Então, tá bom. Muito obrigado. É igual a natureza, né? Tem todas as fases, né? Eu já estou chegando no inverno. Tem muito chão para correr ainda. Neuza, muito obrigado pela sua participação e você já está convidada para participar outras vezes, tá bom? Você fez uma análise muito legal, sua participação foi muito boa. Você é profissional, sabe o que faz. Tá bom? Muito obrigada, Cláudio. Agora eu vou ter que ouvir mesmo a propaganda oficial todos os dias para ver como as coisas estão correndo, porque vai que você me chama e começa a falar um monte de bobagem. Na próxima sexta-feira, eu e Donizete Romão estaremos aqui com mais uma Conexão Campinas Eleições 2020 e você já está convidada para participar, caso queira, para a gente tentar identificar em uma semana se houve alguma mudança de rumo, se há algum indício de que o PT ou alguém vai subir para concorrer com o Dário Saad e Rafa Zimbaldi. A diferença hoje é de 5 pontos do Rafa Zimbaldi, que é o líder, para o Dário, e aí o Pedro Tourinho ele tem 10 pontos de diferença para o Dário, 12 pontos, é um pouco difícil, por isso que eu estou fazendo essa análise dos dois no segundo turno. Neuza, muito obrigado e até a próxima sexta-feira, então, caso você queira participar. Tá Olha, bom? eu gostaria muito de participar, Cláudio, mas nessa sexta-feira tem impressão que não vai ser possível, porque o Marquito, sabe o Marco Antônio? Que está fazendo live, me convidou para eu falar também, se não me engano, é na sexta-feira. Mas depois eu vejo e falo com você. Tá bom? Você está concorrida, é um bom sinal. Então tá bom, muito obrigado, gente. Eu conversei aqui com a Neuza Leoncini, jornalista, e todos estão convidados para a próxima sexta-feira, mais uma Conexão Campinas, eleições 2020. Muito obrigado e até a próxima.